Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Hoje nós vemos como na primeira leitura o Evangelho continua a se expandir e chega então em Filipos. O nascimento desta comunidade cara ao apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, é curioso porque é um anúncio que se faz, dessa vez não na sinagoga como de costume. É sempre um dia de sábado e não tendo a sinagoga naquele vilarejo, então eles vão para onde as pessoas se encontravam, ali junto ao rio. Lembram que Paulo teve uma visão que o macedônio chama-o para ir anunciar o evangelho ali? Então ele imediatamente vai para a Macedônia. E ali então, dia de sábado, vai junto ao rio, onde as pessoas também se reuniam para rezar. E então, sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Então, este fato é curioso, meus caros. Herdeiros que são de um mestre que não tinha preconceitos, Jesus, que falou, por exemplo, longamente com a samaritana no poço de Sicar, e que belo aquele diálogo. Então Jesus também dialogou com outras mulheres ao longo da sua vida pública, aquilo que um judeu não podia fazer. E então, nessa situação, os apóstolos agora chegam, os discípulos de Jesus, e ali vão e começam a anunciar o evangelho para as mulheres. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Então ela escuta a palavra, ela pede o batismo e depois acolhe a eles os apóstolos na sua casa. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. Depois de serem libertados do cárcere, de novo Paulo, com seu companheiro, vai voltar para esta casa. Então, o que tem de interessante no nascimento dessa comunidade? É uma comunidade que é fundada pela adesão de mulheres, conversão de mulheres. Uma coisa que nós devemos reconhecer, meus irmãos, é que as mulheres são grande parte da igreja. E ai de nós se não existissem as mulheres nas nossas comunidades para levar adiante a evangelização. Então, nós vemos aqui essa Lídia, que é aquela que acolhe e que é batizada. Ela e sua família acolhem a salvação, recebem o batismo, mas também demonstram, como vamos ver em outros episódios dos Atos dos Apóstolos, que a pessoa convertida e batizada, ela faz um gesto concreto, que é aquela de acolhida. Essa dimensão, muitas vezes nós deixamos a desejar, porque é a acolhida que vai aglutinando a comunidade. É aí que nós vamos nos consolidando como um corpo. Nós vivemos em um mundo em que as relações são muito fragilizadas, e o modo como nós nos tornamos verdadeiramente humanos, verdadeiramente pessoas de fé, é através da acolhida. Não pode haver, irmãos meus, nas nossas comunidades, pessoas que estão sofrendo, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão vivendo uma crise vocacional e que não têm atenção da comunidade. É parte do nosso corpo que está sofrendo, e que nós não podemos ser indiferentes. Porque em um momento nós também estaremos sofrendo e não vamos suportar a indiferença dos irmãos para conosco. É necessário que nós nos apercebamos que o Evangelho não é só uma doutrina para ser decorada, não é só uma liturgia para ser celebrada. Por exemplo, Lídia aceita o batismo, Lídia escuta a catequese, mas não basta, deve se transformar em um gesto concreto de amor, de acolhida para com o nosso irmão. Se nós fizermos isso, nós vamos nos manter como comunidade. Sabe que as pessoas que nos abandonam como comunidade eclesial, em geral não é por uma crise com a doutrina, ou com a liturgia, ou com outra coisa, é por não se sentir acolhida na comunidade de fé.
Então, de certo que aqui também tem uma dimensão sentimental, mas nós não podemos esquecer que nós também somos sentimentos, que nós precisamos de nos amarmos como Ele nos amou e que passa pela dimensão do acolhimento, da solidariedade. Nesse tempo que tem tanta gente sofrendo com esse frio inesperado aí, então é o momento que nós devemos manifestar a nossa solidariedade, a nossa acolhida. Ora, o Salmo de hoje, o Salmo 149, estamos quase então no final do Saltério, são 150, vamos rezar assim: cantai ao Senhor Deus um canto novo. Não basta cantar, mas que seja um canto novo, um canto que nasce do nosso coração. E vai-se então dizer como esse canto deve ser executado. Com danças glorifiquem o seu nome. O povo de Israel não consegue rezar somente com a cabeça, como nós muitas vezes queremos fazer, mas envolve o corpo. Toquem harpa e tambor, porque o Senhor ama o seu povo, coroa com vitória os seus humildes. Exultam os fiéis por sua glória, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Jesus, então, continua o seu discurso que foi interrompido já na semana passada, aonde cada vez mais vai se aprofundar sobre o tema do Espírito Santo. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Nós já ouvimos antes que vai ser aquele que vai ensinar e vai recordar, mas agora vai dizer, o Espírito vai dar testemunho. Ou seja, o Espírito age dentro de nós e move o nosso coração para que nós possamos aceitar a verdade do ressuscitado. Sem o Espírito Santo, nós não aceitamos, não podemos compreender a ressurreição. Então o Espírito Santo dá testemunho, porque aonde nós encontramos por excelência a narração, a descrição da imagem de Jesus para nós, na palavra de Deus, que é fruto da ação do Espírito Santo. Mas Jesus também vai dizer, e vós também dareis testemunho. Ou seja, o Espírito Santo dá testemunho a nós e dá testemunho através de nós, para que nós possamos anunciar com a nossa vida, com a nossa palavra, Jesus, o ressuscitado, para os nossos irmãos. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Em outro momento, Jesus vai dizer, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé sobre a terra? A nossa fé é consolidada pela ação do Espírito Santo. Sabe que na liturgia, a partir da festa da Ascensão do Senhor, a súplica da liturgia é que o Senhor envie o seu Espírito. Então, é o Espírito Santo que nós suplicamos que ele venha, que venha em nós, para que nós possamos crer através do testemunho dele em nós e para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a crer. Então, a fé é uma coisa que quanto mais você distribui, mais você tem. Então, à medida que nós anunciamos, testemunhamos para os outros, nós vamos crescer na dimensão da fé. Jesus agora vai prevenir os seus discípulos que, depois de falar que a fé deles não seja abalada, vão dizer assim, expulsar-vos-ão das sinagogas. E que isso aconteceu de fato com os primeiros cristãos. Então, eles participavam da sinagoga. Nos Atos dos Apóstolos nós vimos, muitas vezes, os apóstolos que estão em um local, em outro, que estão no templo, que estão em outros momentos. E agora então, Jesus vai falar desse momento que aconteceu de fato, quando o povo de Israel decide que os cristãos não podiam mais participar da sinagoga. E ainda mais, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Então, tantas vezes foram perseguidos os cristãos por causa disso. O próprio Jesus, quando ele é levado à morte de cruz, pensam de estar fazendo um serviço a Deus, de estar prestando um culto ao Senhor. Ora, eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. O Senhor, como um pastor zeloso, busca preparar o grupo dos seus discípulos para quando chegar a essa hora. Nós vivemos já depois que isso se realizou na vida dos apóstolos, mas com atenção, meus irmãos, porque todos nós devemos passar pelo sofrimento por causa da nossa fé. Devemos ser provados como o ouro no fogo, mas que nesse momento
como diz o Senhor, o Espírito Santo é que vai nos conduzir. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituíste na vossa misericórdia. Que esse tempo de Páscoa não seja em vão para nós. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.